Vamos lá, gente? Deus eterno, tua luz para sempre brilhará. Acabamos de cantar isso. Sabe como é que a luz de Deus brilha? Ele brilha lá no céu, na eternidade. Sabe como é que ela brilha? Através de quem? Não, fala assim, através de mim. Quando a gente fala nós, a gente transfere a responsabilidade. Através de mim. Quando eu estou lá no trabalho, quando eu estou em casa, é ali que a luz de Deus brilha. E ela nunca se apagará. Ela não se apagará jamais porque existe algo chamado igreja. Existe algo chamado aliança bíblica. Gente, a mensagem hoje que eu vou trazer agora é exatamente 7h30. Diferente das outras vezes, eu sempre fico preocupado com o tempo. Hoje eu não vou ficar. E hoje eu vou falar até o final, cara. Então assim, se você precisar sair, tiver alguma emergência, cara, pode ir, mas espera até o final. Porque é importante ficar até o final. Normalmente eu gosto muito de trazer um estudo assim, ó. Eu pego uma história da Bíblia, pego uma passagem, em cima dessa passagem eu vou estudando e vou argumentando, né? Hoje a minha mensagem ela é um pouquinho diferente, o estudo hoje ele é um pouquinho diferente. É uma mensagem temática, que eu peguei um tema e eu quero explorar esse tema. E ao explorar esse tema, a gente vai ter que ir de um lado para o outro da Bíblia, tá bom? Então se você tem a sua Bíblia, alguém tem Bíblia aí? 2, 4, 6, algumas pessoas trouxeram. Celular todo mundo tem? Olha aí, celular todo mundo tem. E tem a Bíblia no celular da maioria também. Que beleza. Então abra a sua Bíblia aí e fica com ela postas. Eu vou falar o título da mensagem no meio da mensagem. Tá bom? Então fica ligado que vai ser quebra de protocolos hoje. Eu trabalho vendendo seguros. E no meu trabalho tem uma característica que ela é muito legal. Que é o seguinte. Eu sempre falo para as pessoas coisas que elas não estão acostumadas a pensar. Diariamente eu falo para meus clientes, por exemplo, que eles podem morrer. E a gente não é programado para pensar nisso, né? A gente não pensa na morte. Em diversas coisas a gente não nos dá conta. E a mensagem de hoje tem um pouco a ver com isso. Quero trazer à memória algumas coisas a respeito da nossa vida como comunidade. E eu não quero dizer assim, não é uma mensagem como um presságio. Não é nada disso. Sabe porque as pessoas pensam o seguinte, quando eu falo sobre a morte, as pessoas falam assim, Fabrício, eu quero nem pensar nisso, de morte, que vai que atrai, né? As pessoas não querem nem falar nesse assunto. E isso é um pensamento besta, bobo. Como se as nossas palavras, os nossos pensamentos pudessem atrair determinado tipo de coisa como a morte. Mas sabe uma coisa que eu descobri? Não pensar em determinadas coisas faz com que a gente não esteja preparada para elas. E a gente às vezes vai como aquela ovelha ao matadouro e nem percebe o perigo. E estamos correndo alguns perigos. Então a minha mensagem hoje não é uma mensagem assim para ficar preocupado. É uma mensagem para a gente despertar, olhar para a nossa vida, olhar para a comunidade da nossa igreja e nos ater a alguns detalhes. Eu quero contar para vocês a história da igreja. A história da aliança bíblica. Quero dar trazer um pouco a memória de tudo aquilo que foi vivido ao longo dos séculos da nossa humanidade. Sabe onde começou a aliança bíblica? Lá atrás, no Antigo Testamento. Ela começou lá quando, através de Moisés, foi estabelecida a lei para o povo judeu. E essa lei tinha uma série de ritos. Havia o templo, um lugar físico onde se adorava a Deus. Havia também o sacerdote, que era uma figura imponente de um homem que intercedia pelo povo quando o povo pecava. E havia um outro elemento nessa religiosidade antiga, que era a tal da ovelhinha. Sabe o que acontecia com a ovelhinha? Sabe? Morria. O inocente morria quando eu pecava. Então eu pisava na bola e a ovelhinha já pensava, mas por que eu que tenho que morrer? Se o Fabrício que está pecando. E ela era sacrificada. Milhares e centenas de animais foram mortos em sacrifício pelos pecados. E a lei existe ali no Antigo Testamento, se você ler os primeiros livros da Bíblia, para mostrar que por si só o homem é impossível chegar até Deus. Mas Deus pode chegar até nós, através de Cristo. E Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é essa ovelhinha que morreu por nós. A morte de Cristo não foi uma mera morte como morre qualquer um aqui. É uma morte perfeita, porque Cristo, diferente de nós, não pecou. E a morte dele é muito significativa, porque ao morrer naquela cruz, ele morreu para nos trazer vida. Por isso que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento na Bíblia. Porque Jesus marca o Novo Testamento. O início de uma nova era. O início de uma nova maneira de se relacionar com Deus.
cuja ponte o quê? Olha, gente, presta atenção. A ponte é Cristo, a ponte é a cruz. Não precisa mais matar a ovelhinha. Não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Cristo já fez todo o sacrifício que era necessário fazer. E Ele morreu para nos salvar. E os discípulos caminharam com eles, com Cristo ali, durante 3 anos, aprendendo. E aqueles discípulos, eles eram natural lá do Antigo Testamento. Eles estavam habituados ao templo, ao sacerdote, ao cordeirinho. E Cristo começou a mostrar para eles que a vida cristã, o relacionamento com Deus era algo diferente. Por exemplo, no Antigo Testamento, o adultério ele era passivo de morte. No Novo Testamento, Cristo falou que se um homem olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, com uma segunda intenção, ele já adulterou com ela. Mudou. Não é uma questão mais de 1 mais 1 é 2. Não é mais uma questão de olho por olho, dente por dente. A era da graça de Deus se iniciou, meus queridos. E essa era nós estamos vivendo até o dia de hoje. Abre a tua Bíblia, Mateus 16, 13 a 21. Diz o seguinte, Mateus 16, 13 a 21. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou para ele. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Que texto lindo, maravilhoso. Adoro esse texto, a confissão de Pedro. O nome Pedro significa pedra. E o que Pedro falou ali para Cristo? Quem as pessoas falam que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A base dessa nova maneira de se relacionar com Deus não era mais o templo, não era mais o sacerdote e não era mais o cordeirinho. Era o próprio Cristo. E sobre essa rocha que seria o Cristo, estabeleceu-se a igreja. Estabeleceu essa nova ordem. Passado algum tempo, Cristo morre, ressuscita, e acontece um episódio ali no livro de Atos que é formidável. É o Pentecostes. Vai um pouquinho para frente na Bíblia, aí Atos capítulo 2, versículo 36. A gente vai ler bastante coisa hoje. Os discípulos estavam ali, Cristo morreu, foi para o céu, ressuscitou e foi para o céu. E eles ficaram assim meio barata tonta, sem saber para onde ir. Para onde nós vamos correr? Até que Cristo manda o Espírito Santo. E acontece na forma de um milagre que acontece ali. Você já ouviu falar que existem as igrejas pentecostais? Não ouviu falar? As igrejas pentecostais hoje em dia são muito características por falar em dons de línguas e por profecias. Se baseia muito nesse texto de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que havia no povo de Israel, onde pessoas de diversas partes vinham para aquela região para festejar. E naquele tumulto de gente de diversas áreas, pessoas que falavam diferentes tipos de língua, estavam os discípulos. E eu vou ler agora para vocês o nascimento da igreja. Olha que legal. 36 é o versículo, eu vou ler até o 39. Portanto, que todo Israel fique certo disse. Isso que está falando é Pedro. O mesmo Pedro de antes que falou. Ele ficou de pé e começou a falar para aquelas pessoas. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Aquele povo, ao ouvir a mensagem ali de Pedro, perguntou: o que a gente faz para ter esse Cristo no nosso coração, na nossa vida? Pedro respondeu, versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Estamos vivenciando o nascimento da aliança bíblica. Há muito tempo atrás, gente, pessoas ouviram falar desse Cristo que nós cantamos aqui.
E elas ficaram incomodadas com aquilo. E o Espírito Santo, que é relatado aqui no Pentecostes, que desceu sobre aqueles homens, tocou no coração de 3.000 pessoas. E deu-se início à igreja. Vamos ler mais um pouquinho, olha só. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão e as suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Começou algo naquelas pessoas que nunca tinha acontecido antes. Está acontecendo um movimento da parte de Deus, unindo pessoas ao redor de apóstolos, aqueles que caminharam com o próprio Cristo, pessoas que têm agora tudo em comum. E é incrível, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Se você encontrar um cristão lá, você vai ter a impressão de que você é parente dele. Você vai ter assunto para conversar com ele. Porque você vai ter coisas em comum com aquela pessoa. E isso nasceu ali no meio daquelas pessoas. Estamos falando, gente, de mais de 2.000 anos atrás. A sociedade era muito diferente da nossa. Império Romano era uma sociedade pobre, de luta, e aquelas pessoas encontraram em Cristo um novo motivo para viver. Um novo movimento começou a nascer ali entre eles. Nasceu a igreja de Cristo. Aqui tem uma foto de Jerusalém. Esse muro aqui embaixo, ó, é onde tinha o templo. Lembra que eu mostrei o templo logo no começo? Aqui a foto da onde a gente está olhando é do Monte das Oliveiras, tá bom? Sabe, já ouviu falar, já leu na Bíblia, o Monte das Oliveiras, essa é a visão do Monte das Oliveiras. Tá vendo esse prédio aqui? Ó? Esse prédio aqui é uma mesquita. Não existe mais o templo. Existe uma mesquita no lugar do templo. Essa é Jerusalém. Aqui é onde começou a aliança bíblica. Há 2.000 anos atrás. Aqui, ó, Israel. Nesse lugarzinho do mundo. Perto da Jordânia, da Síria, do Iraque e do Egito. Sabia disso? Que nasceu lá? Olha que legal. Quem já foi para Roma? Alguém já foi? Teve oportunidade? Alguns já foram para Roma. Quem sabe o nome disso aqui? O que é? Lindo, né? Já precisou ir lá visitar Roma? Ah, eu tenho vontade de conhecer Roma. Conheceu Nova Roma? Quem foi para Nova Roma? Tem Coliseu em Nova Roma? Já pensou em ir no Coliseu? Sabe o que acontecia nesse Coliseu, gente? Há 2.000 anos atrás, cristãos eram devorados vivos por animais. Sabe por quê? O Império Romano começou a ver crescer essa quantidade de cristãos, chamada igreja. Pessoas, pensa nisso, cara. Pensa nisso, minha querida. Pessoas que têm tudo a ver com a gente. Nossos irmãos foram devorados vivos nos coliseus. Pais viram seus filhos serem devorados e não negaram a Cristo. Como pode isso? Você sabia que todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João no barquinho, sabe? Todos eles foram mortos. Ninguém morreu de velhice. O pessoal tem dúvida um pouco se morreu de velhice foi João. Estava lá na ilha de Patmos. Mas mesmo assim, diz a tradição que ele foi escaldado com óleo e jogado para morrer na ilha. Todos foram mortos por causa de Cristo. Todos sofreram. E aquela igreja, houve muita perseguição naquela época. Perseguição que nós não temos hoje. A gente não sabe o que é isso hoje em dia. E por incrível que pareça, é uma coisa estranha esse negócio de cristão, cara. Porque quanto mais você matava, mais procriava. Parece motoboy. Brincadeira, cara. Que horror. O cristão era assim ali no Império Romano. O pessoal matava e surgia mais. Como pode? Matava um e aparecia 2. Matava 2 e aparecia 3. E começou a tomar conta. E não sei se você sabe, mas no contexto bíblico, o evangelho chegou ao mundo todo. Essa igreja primitiva ali, daqueles 3.000 que eu acabei de ler, conquistou o mundo todo daquela época que existia. Já pensou que legal? O mundo ouviu falar de Cristo. Até que veio esse homem chamado Constantino, imperador romano. Constantino, ali por volta do ano 300 depois de Cristo, percebeu uma coisa. Ele percebeu que esse negócio de cristão era irreversível, cara. E tem uma frase que é o seguinte: se você não pode vencê-los,
junte-se a eles. E esse imperador romano, ele pensou o seguinte: como que eu vou ganhar desses cristãos? Como é que eu vou acabar com eles? Já sei. Vou virar cristão. Esse cara era pagão, adorava vários deuses. Mas daí uma noite, diz a tradição que ele teve um sonho, e no sonho aparecia assim, ó: In hoc sing vinces. Tá vendo como a minha pronúncia é boa? Ele viu essa frase e tinha uma cruz. E era, o que significa essa frase? Com esse símbolo, você vai vencer. E ele acordou de manhã e falou assim: cara, o segredo da batalha é eu virar cristão. Aí eu vou vencer. E ele pintou os escudos dos soldados com uma cruz. E falou: de agora em diante todo mundo é cristão. E ele venceu. Ele venceu. E diz a história, gente, isso não está na Bíblia, diz a história, que os exércitos inteiros foram batizados. Agora, de agora em diante todo mundo é cristão. E diz que os soldados levantavam as espadas. E fazia assim: como você vai batizar todo um exército, né? Faz eles passar no meio do rio, caminhando, né? Já batiza tudo de uma vez. E diz que os soldados levantavam as espadas e não deixavam a espada molhar. E eles falavam assim: eu posso ser cristão na teoria, mas a minha espada não será cristã. Constantino, gente, ele pensou o seguinte: eu vou institucionalizar a igreja. Como que se institucionaliza isso? Eu quero dominar a igreja. Sabe como é que se faz com que a igreja seja institucionalizada? Olha lá. O que ele fez? Construiu templos. Templo. Parece que eu já falei isso hoje. Sabe o que ele fez também? Criou um intermediário entre Deus e os homens, que é o cura. O meio termo ali entre Deus e os homens. O clero. E o que mais? Falou para as pessoas que para chegar a Deus, você precisava pagar, cara. Todo mundo agora é cristão, gente. Que beleza, né? Você poderia pensar: nossa, que legal, cara. Todo mundo é cristão. Mas o cristianismo não se conquista dessa forma, cara. O cristianismo, ele vai no coração da pessoa. Cristo não conquistou ninguém com prédio. Não conquistou ninguém com nada disso. Cristo ia no coração da pessoa. Lembra daquela mulher no poço ali de Samaria? Ele foi ali no ponto principal do coração dela, para conquistar ela. Lembra de Zaqueu? Aquele baixinho que estava em cima da árvore? Cristo foi no coração dele para conquistar ele. Nada de prédio. O cristianismo não se faz assim. E Constantino institucionalizou a igreja. E ao fazer isso, sabe o que aconteceu com a igreja? Sabe? Começou a morrer, cara. As pessoas se esqueceram de Cristo. As pessoas começaram a olhar para pessoas. As pessoas começaram a querer comprar Deus. As pessoas começaram a pagar indulgências, comprar o terreninho no céu. As pessoas chegavam ali naqueles templos gigantescos, olhavam para cima e se viam pequena. Olhavam para o clero e pensavam: esse que é o cara. É ele que tem a chave do céu. Eu preciso chegar a ele para ele chegar até Deus. E a igreja começou a morrer. Começou a morrer. A nossa história, gente, que eu estou contando. Eu não estou contando uma história abstrata de muito tempo atrás. É a nossa história. Essa é a história da aliança bíblica. Mas houve um homem, 1517, chamado Lutero. Lutero era do clero também. E ele não se conformou com isso que estava acontecendo com a igreja. E ele lia a Bíblia e ele percebia que não tinha nada a ver aquilo que estava sendo pregado. E ele falou: quer saber? Eu tenho que dizer isso para as pessoas. 96 teses ele escreveu nos papéis e pregou na porta da igreja. E começou uma revolução ali naquela sociedade. Começou a reforma. As pessoas começaram a voltar-se novamente para Deus. Cristo disse: as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão jamais prevalecer contra a nossa igreja. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós aqui vamos passar. Em 100 anos, nada do que você está vendo aqui vai estar de pé. Nenhum de nós vai estar aqui para contar a história. Mas a igreja vai estar, cara. A igreja não depende da gente. É o próprio Cristo. E aquela fagulhazinha ali no meio daquela religião de Constantino. Aquela fagulhazinha cristã que ficou ficou assim atrás das colunas. No coração de um, no coração de outro. Reviveu aquela chama. Nem aquela brasinha, sabe que está quase apagando? Deus falou assim: vamos fazer reviver isso. E reviveu. E o mundo está aí. E as pessoas saíram da Europa, rumo ao novo continente. Esse cristianismo que tomou vida novamente foi para a América. E começou a crescer. E começou a se divulgar. E é Cristo, e é salvação, e é o Espírito Santo. E chegou num povo com o coração aberto. Um povo que dizia: nós temos que levar o evangelho para outro lugar. E eles foram para onde, gente?
Hã? Foram descendo e chegaram na Serra Gaúcha. Que beleza, né? Lowell, Samuel Harms, Edna. Pessoas que abriram mão de tudo que tinha para vir para essa terra de gringo. Difícil, né? Sabe que hoje em dia é pouca gente que tem coragem de fazer isso, né? Abrir mão do que tem para ir para uma terra distante, aprender um idioma esquisito que nem o nosso, aprender a conjugar o verbo em português. Você tá doido, cara? Nem a gente sabe, cara. Quanto mais o pessoal. E eles vieram, cara, e começaram a falar desse tal de Jesus. E pessoas começaram a se converter aqui na Serra Gaúcha. Olha aqui, ó. Chegou aqui, ó. Chegou na gente. Olha aqui, ó. Agora nós temos outro aqui, ó. Adelar, ó. E outros que aqui estão, gente, entre nós. Essa é a nossa história. Essa é a história da igreja, gente. Fazemos parte de um todo. Não estamos aqui avulsos, desconectados. Fazemos parte de um elo, de uma corrente, que não vai acabar em nós. Mas eu quero voltar para o mapa. Existe um movimento da igreja. Ela nasceu aonde? Aqui, né? Tá vendo aqui onde ela nasceu? Oriente Médio. Veio para cá e veio para cá. Um movimento redondo. Sabe por que existe esse movimento circular? Tá vendo essa janela aqui do mundo? Essa é a chamada janela 1040. Tá aqui, ó. Jerusalém tá aqui, ó. Onde ela nasceu. Essa é a janela onde menos hoje, onde menos o evangelho é pregado no mundo. Onde quase 0 pessoas conhecem a Cristo. E eu me pergunto, o que aconteceu? O que aconteceu com aquela igreja de Jerusalém? Um movimento. Vou voltar aqui, ó. A igreja nasce aqui, vem para cá, depois ela vem para cá e vem para cá de novo. E por incrível que pareça, depois que a igreja passa, ela começa a morrer. Chega um movimento lindo e vagarosamente ela começa a morrer. Começa a morrer. E hoje, o Oriente Médio, ele é aquele lugar onde nasceu a igreja. É o lugar onde as pessoas não sabem quem é Cristo. E o que mata uma igreja? O que mata uma igreja, gente? Quero pedir para você ficar de pé e a gente vai cantar uma musiquinha. Ó, vocês lembram dessa musiquinha? Vamos ficar de pé. Pode ser a capela mesmo, não tem problema. Só pra gente esticar um pouco. Tá vendo? Eu falei que eu ia falar o título da mensagem na metade. Chegou na metade, já falei meia hora. Vocês conhecem essa música? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos de novo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em... Agora abraça o que está do lado. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Desde o começo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Pai, começar em mim, Deus. Eu não quero deixar a igreja morrer, Pai. E Deus, estamos todos aqui de pé diante de Ti, Pai, pedindo que ia começar em nós, Pai, a começar em mim, Deus. Quebra os nossos corações. Revive em nós a vida, ó Pai, do evangelho puro e simples de Cristo, Deus. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Pai. Pode sentar. O que mata uma igreja? Eu coloquei alguns pontos para a gente ver juntos. Primeiro, qual que é o primeiro? Vamos ler junto? No dia em que Jesus deixar de ser o centro da aliança bíblica, acabou. Morreu. João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Eu fui esperto, já coloquei aqui uns post-it na minha Bíblia. Tem tudo certinho já, ó. João 15, do 1 ao 5, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si? Nenhum ramo pode dar fruto por si? Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É Cristo a rocha que está debaixo dessa igreja, gente. No dia em que ele sair do foco, eu quero ir embora. Não quero mais, tá? Porque não vai durar. Estou aqui por causa de Cristo. Ele que é a videira verdadeira. E através dele a gente pode dar os frutos. Em nós não há mérito nenhum, meus queridos. Eu conheço o meu coração. Eu sei das minhas lutas. Você sabe das suas. Se não for por Cristo, a gente está perdendo tempo aqui. Estamos simplesmente tendo um entretenimento de domingo à noite. Talvez não há outra coisa melhor para fazer. Se não for por Cristo, não vai para frente a aliança bíblica. Em seus passos, o que Jesus faria? Quando eu era jovem, ainda acho que eu sou jovem, mas quando eu era mais jovem, tinha uma pulseirinha no baraço. Alguém teve essa pulseirinha? Alguém teve? Só o pessoal da antiga, né? O que significa? O que Jesus faria? What will Jesus do? Olha só que legal, né? A minha pulseirinha ficou tão fedida que eu tive que jogar fora. Usava essa pulseirinha. Qual que é o objetivo dessa pulseirinha, gente? Quando você vai com a mão num lugar, você olha a pulseirinha e fala assim: o que Jesus faria nesse momento? Essa pulseirinha simboliza, gente, Cristo no comando, Cristo no centro. Em seus passos, o que Jesus faria no seu dia a dia. E a vida da nossa igreja depende disso. Depende de Cristo. 2. Vamos ler juntos? Segundo fator que mata uma igreja. Segundo fator que dizima uma comunidade cristã. Quando Jesus Cristo não é mais anunciado. Quando entre nós não existe mais visitantes. Quando a gente nem lembra de falar para as pessoas que Jesus existe. Quando acontece isso, a igreja morre. O sangue da igreja, o sangue da aliança bíblica são as pessoas novas. Porque se só tiver aqui crente maduro, assim, cristãos maduros. Sabe o que acontece com o fruto maduro? Sabe o que acontece? Ele fica podre, cai e morre. O novo traz vida nova pra gente. Que coisa gostosa você poder explicar para as pessoas coisas simples do evangelho. E você já sabe tanto, fala a verdade. Quanto tempo você está aí já ouvindo? Domingo a domingo. Michel dando estudo, explicando isso, aquilo outro. Já aprendemos tanto. Está na hora da gente começar a ensinar os outros. Passou da hora. 1 Coríntios 9, 16 e 17. Abre lá. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que a mim confiada. Ai de mim se não pregar o evangelho, é o que Paulo está dizendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu estava com um amigo meu, um amigo de longa data que foi almoçar lá em casa. Eu comprei um frango assado e a gente destruiu o frango assado juntos. E ele me falou uma coisa hoje que eu fiquei impactado, cara. Ele falou assim: sabe por quê, Fabrício, que a gente não fala mais de Jesus para as pessoas? Porque a gente olha para as pessoas com um olhar interesseiro, cara. A gente só quer saber de lucro. Eu fico imaginando se a gente se depara com esse homem. Se você se depara com esse homem, ele é um potencial cliente para você. O que você pensa? Se você vende rosquinhas, e esse homem é o maior comprador de rosquinhas do Rio Grande do Sul, e você consegue o contato dele, o que você pensa? Eu vou ficar rico, cara. Quero ser amigo desse cara. Olhamos para as pessoas com um olhar, muitas vezes, não um olhar de misericórdia. A gente não olha mais para as pessoas pensando assim: puxa vida, será que esse homem tem um vazio no coração? Esse cara precisa de Cristo. Quando foi a última vez que a gente pensou nisso? Um amigo seu que você convive diariamente, almoça junto. Essa pessoa precisa tanto de Cristo. Gente, como é importante a gente rever isso. No dia em que o Cristo não for mais anunciado, nossa igreja vai diminuir, e acabar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Vamos adiante. 3. Quando mata uma igreja. Tá vendo ali que eu coloquei assim, ó. Vocês têm que perceber os detalhes, hein. Quando aconteceu isso, meu amigo, acabou a vida. E a aliança corre perigos. Se o pecado não for tratado, corremos perigo. E igrejas estão morrendo, sabe por quê? As pessoas estão fingindo que não estão vendo o pecado. Estão vendo as coisas erradas e estão deixando quieto. Como se fosse normal. Como se fosse cotidiano. E o pecado mina a nossa comunhão com Deus. E quando a nossa comunhão com Deus é minada,
Cristo deixa de ser o centro. E quando ele não é mais o centro, morre. Eu lembro de uma história do meu bisavô. Meu avô contou para meu pai me contou. De que meu bisavô, naquela época atrás, quando quebrava um osso, não tinha muita coisa o que fazer. E foi interessante que o pessoal, ele foi não tinha hospital, né, na roça. Aí pegaram o braço do meu bisavô e enfaixaram assim, ó. E ele ficou ali 2, 3 meses com o braço assim. O osso colou, certo? Aí tirou o gesso, só que o braço não ia mais, cara. Ficou ali assim. E diz que o bisavô lá ficou trabalhando assim, né? Colocava a enxada. Ia trabalhando assim. Teve um dia que ele deu com a enxada num vespeiro. Aí o braço voltou a funcionar. Na hora, né? Voltou a funcionar. Gente, se quebrar um osso do seu braço, o que você tem que fazer? Dá pra você ignorar um braço quebrado? Virado assim pro lado? Deixa aqui, deixa assim. Não gosto de médico, deixa assim. Sabe o que vai acontecer, cara? Você vai perder o seu braço. Aquilo pode dar uma gangrena, cara. Você pode morrer. Uma infecção generalizada. E é que nem o pecado. Se o pecado não... Todos nós podemos pecar, gente. Deus livre. É ou não é? A gente pode pecar, a gente peca todo dia. O problema é que a gente tem que aprender a pedir perdão e consertar. O pecado não pode ser uma constância, a gente não pode fazer amizade com o pecado. A gente tem que fazer dele algo que a gente peca, mas já levanta. E a igreja serve para isso, para ajudar a gente a levantar. E quando o pecado não é tratado, a igreja morre. Apocalipse 2, 14 a 16. Abriu já? No entanto, tenho contra você, aqui é o próprio Deus falando para uma igreja, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O próprio Deus falando. Gente, o próprio Deus está falando aqui para nós. Tratem os pecados. Eu olho para a minha vida e, gente, diariamente eu tenho que ser tratado. E às vezes dá a impressão que a gente nem peca mais, né? A gente tá tão santo que... Fabrício, faz meses que eu não peco. Mentiroso. Todos nós pecamos diariamente, gente. Tem que ser tratado o pecado. 4. Nossa, ficou pesado. Quando a igreja passa a ser um negócio, ela morre. E igreja não é negócio. 1 Timóteo 6, 3 a 10. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Hoje em dia, as igrejas têm se transformado num negócio. Franquia. Contrata-se pessoas com boa poder de negociação, vendedores. Compra 5, 6 banquinhos, um púlpito bonito, compra um projetor e tá feito o negócio. 2 anos e o seu dinheiro de volta. Um negócio.
Depois é só lucro. Ah, investiu 200 mil para fazer uma igreja? Esse dinheiro se tira em 2 anos. E depois só vai ter os lucros disso. A igreja tem se transformado um negócio muito lucrativo. E sabe por que as pressões financeiras ficam tão grandes? Às vezes a igreja se transforma num negócio porque o custo para manter a estrutura é tão grande que os líderes se sentem pressionados. Eu tenho a minha esposa, ela frequentava uma igreja chamada Ibabe, lá em São Paulo. Sabe quanto era o custo da Ibabe por mês? R$1 milhão por mês. Era o custo dele. E é um perigo grande a gente acabar ficando tão profissional na igreja e perder a simplicidade. Às vezes eu fico pensando como é bonito o mover do Espírito Santo entre nós. Eu tenho uma vontade, assim, de um dia parar um estudo e chegar assim na hora e Deus mostrar que tem que falar outra coisa. Nunca aconteceu. Porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco os protocolos. Às vezes a gente se engessa muito nos protocolos. E para alguns a igreja tem sido um trampolim para o sucesso. Quantas bandas gospels têm nascido dentro da igreja como uma fonte de se projetar. Abrir os nossos olhos, gente. Quinto, quando a oração é abandonada, saiba de uma coisa. A Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, ela existe, sabe por quê? Porque pessoas oram por ela. No dia em que nós não orarmos mais, ela deixa de existir. Aí o diabo vai fazer a festa. Existem pessoas entre nós que oram por nós. Fundamental. E quando eu falo de oração, gente, eu falo dos hábitos mais simples da fé cristã. Da leitura diária da palavra. Você acha que é fácil viver nesse mundo? Minha avó faleceu em dezembro, vai fazer 2 anos agora. E a minha avó orava por mim todos os dias. Quando ela morreu, eu senti, cara, que eu pensei, quem que vai assumir o lugar da minha avó? Quem vai orar por mim? A oração é a principal arma que nós temos, queridos. Ela que nos sustenta. Você acha que esses jovens que cantam aqui não precisam de oração? Precisa muita oração. Quantos líderes de louvor se desviaram? Eu conheço quantos, cara. Não é fácil ser jovem hoje em dia. Não é fácil se manter puro. As pessoas faz tempo que você não é jovem, talvez. Mas na escola, na faculdade, as pessoas riem dele se ele fala que não faz sexo antes do casamento. Você acha que é moleza? Eu trouxe aqui, essa Bíblia minha. Bíblia Maná. O legal dessa Bíblia aqui, ela é dividida assim por 1º de janeiro, 2, 3. Ela é uma leitura bíblica diária. E eu tenho essa Bíblia desde 22/1 de 1999. Eu tinha na época 16 anos, quando eu comprei essa Bíblia. E é legal que lá na igreja, no dia 18/2 de 99, o pastor me deu aqui um papelzinho. Diz assim esse papelzinho. Faz 18 anos esse papelzinho. O verdadeiro amor espera. Prometo a Deus e a mim mesmo, e a minha família, a minha namorada e aos meus futuros filhos, que serei sexualmente puro até o dia que me casar. Nome: Fabrício Fernandes Galego. Data: 18/2 de 99. Sabe o que o pastor lá na época mandou fazer? Colar na capa da Bíblia. E eu colei. Tá aqui marcado até, agora caiu. E essa Bíblia, gente, eu levava para a escola. Eu li essa Bíblia todo dia. E no meio da aula, um guri pegou essa Bíblia, ficou de pé, fez assim e leu diante da classe toda. Eu, Fabrício, prometo. 16 anos de idade. Você acha que foi fácil? Alguns riram, outros admiraram. Mas é uma luta, não é? É uma luta, não é? E o que vai nos manter ativo nessa luta é a oração. Não canse de orar. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido. Ore por ti, ore pelos líderes. Não canse de orar. Ai, gente, tá acabando já, tá? Olha lá, sexto, quando? São endeusados. Eu tenho muito medo de líderes que são endeusados. Pessoas que olham e falam assim, nossa, cara, esse cara é demais. E eu nem gosto, às vezes, que o pessoal fala assim, ai, Fabrício, eu adoro seus estudos. Eu acho isso que infla o ego de pessoas. Lembra daquela igreja que eu falei da minha esposa? Ela tem o melhor pastor que tem no Brasil. Um cara lá que é o mais top. Se houve um estudo dele, você fica assim, da onde saiu isso, gente do céu? E a igreja tem milhares de pessoas. E sabe o que eu fico com medo? No dia que esse homem morrer, será que essa igreja permanece? Será que ela se mantém? Em vez de endeusar líderes, ore pelos líderes. E sabe o que tem acontecido também, gente? Líderes que têm se endeusado dentro das igrejas. Colocado-se como deuses.
Teve um deles há pouco que tomou uma facãozada no pescoço. E o sangue escorreu na camisa. E pegaram a camisa e falaram que era o sangue de Cristo. Não sabia disso, falaram. Líderes que estão se endeusando da igreja. 1 Coríntios 3, do 3 ao 8. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Há 2 semanas atrás eu dei um estudo lá na Aliança sobre o capítulo 1 de Daniel. Eu saí daqui do último domingo assim, determinado a falar sobre Daniel. E eu dei um estudo lá, assim, emocionado, me emocionei. Aí no outro dia eu fui na casa de um cara, visitar ele. E ele falou assim, Fabrício, você não sabe o que aconteceu. No sábado, antes da mensagem, eu estava num amigo lá na praia e tocou o telefone. E era o filho dele descendo os cachorros. E aquele meu amigo começou a chorar. E eu comecei a conversar com ele e pedi para ele se eu podia visitar o filho dele. E o filho dele, fui lá visitá-lo no sábado, no domingo de manhã, e eu convidei eles para vir na celebração. E eles vieram, nunca tinha vindo numa celebração antes. E eles ouviram a sua mensagem. E eles saíram daqui impactados pela palavra. E agora eles estão entrando no grupo célula desse homem. De quem foi o trabalho? Foi meu? Recompensa minha por ter feito isso? De jeito nenhum. É um trabalho em equipe. Eu podia pensar assim, né? Mas olha, essa mensagem minha mesmo toca corações, né? Sou cara, né, meu? Esse cara sou eu. Olha aí, ó. Sou nada, gente. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que a aliança bíblica depende de algum de nós para acontecer? Vocês acham que se eu tivesse batido o carro agora, quando eu estava vindo, não ia ter celebração hoje? Se eu tivesse batido o carro na estrada, talvez ia ser a melhor celebração que a gente já teve em vários meses. Imagina chegar a notícia. O Fabrício bateu o carro, Gente do céu, vamos orar. Vamos juntar aqui grupinhos aqui, orar por ele. Meu Deus, onde é que tá? Vai um atrás do homem lá para ver se tá bem. Ia ficar aqui o pessoal orando, intercedendo. Ia ser uma celebração diferente. Quebrar protocolos. Fabrício morreu. O Fabrício morreu vindo dar um estudo, gente do céu. Você acha que Deus não ia levantar outros para abrir um versículo aqui e compartilhar entre nós? Não em Deus e pessoas. Essa é a igreja de Cristo, não nós. Ele é o cabeça. O dia que depender de um ou outro, vai morrer. Estamos acabando. Quando as discórdias não são solucionadas, uma comunidade quebra. Olha aí que bonitinho. O porquinho espinho, todo bonitinho. E o porquinho espinho, quando você vai se aproximando dele, ele vai espetando você. Gente, para terminar. Talvez há algumas discórdias entre nós. Não sei. Como eu falei desde o começo. Penso nessas coisas, porque eu já tenho mais de 30 anos com Deus. E às vezes eu fico pensando, que igreja eu vou deixar para meus filhos? Que aliança bíblica eu vou deixar para eles? E hoje em dia o que mais tem por aí é pessoas frustradas com a igreja. Pessoas que, por não resolver as discórdias, abandonam a Deus. Depois, Filipenses 4, 2 e 3. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim. E peço a você, leal companheiro de jugo, Paulo falando para Tiago, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. E os seus nomes estão no livro da vida. Pisar um no dedinho do outro, a gente vai sempre. E como é importante a gente aprender a ter unidade. Ter unidade. Resolver as discórdias. Não fingir que fazer vista grossa. Isso nos dará unidade, nos dará crescimento. E 8, quando não achamos que precisamos mais do outro para sermos igreja. No dia que a gente acha que o outro é dispensável, a igreja morre. E hoje em dia está muito na moda a igreja virtual. Mensagens maravilhosas que eu tenho na internet, que eu me alimento ali, são muito boas, mas não substituem a igreja. Nós precisamos um dos outros. Porque Cristo habita aqui, na nossa união, na nossa congregação. E muito melhor, sabe que o seguro de vida, ele só é útil quando morre.
Mas o seguro que eu quero te vender hoje é um seguro para não te deixar morrer. Sabe qual é o nome desse seguro, dessa apólice? Aqui, ó. Jesus Cristo. É aquele que não nos quer deixar morrer. É uma injeção de ânimo para nós. Para nossa comunidade, para nossa igreja.